Gente, de novo. Então, hoje vou enjoar de mim aqui, né? Sejam muito bem-vindos, mais uma vez. E quando o Níris colocou a escala de pregação, eu falei, oh, meu Deus, lá vamos nós de novo, né? E aí eu vi que era Jonatas, depois eu. E agora, em janeiro, alguns de nós lemos um livro que Jonatas falou aqui a semana passada. E aí, Níris, a gente vive muito isso aqui, de pregar a vida. E quando ele botou a escala que eu vi que era hoje, já tem quase um mês, né, que eu estou pedindo ao Senhor que eu me desse uma palavra. E aí eu fui ler o livro, o Deus Pródigo. E quando o Jonatas começou a pregar a semana passada, ele está aqui? Está com as meninas hoje, né? Que acho que não é ali, está trabalhando, está de plantão. Eu falei, ai, meu Deus, Jonatas vai acabar comigo. E aí eu ouvi a ministração dele, e hoje eu também vou falar sobre algo daquele livro. A gente leu um livro, Deus Pródigo, obrigada. E eu estou lendo outro livro, que é o Deus que Destrói Sonhos. E a palavra de hoje, gente, vai ter algumas passagens aqui, algumas coisas que eu vou ler, que são dos dois livros, não são minhas. Tem algumas frases que são de Níris, certo? Mas foi algo que mexeu muito comigo. E é engraçado que a parábola do filho pródigo, a gente conhece, né, muito, mas como a Bíblia é viva, como a palavra do Senhor ela é eficaz. E eu fui muito ministrada com um detalhezinho na vida do filho mais velho. A gente vai ler novamente. Inclusive, o livro diz que essa parábola deveria ter o título A Parábola dos Dois Filhos Perdidos. E eu achei ótimo. Vou pedir para a Edlin colocar... Que coisa chique, né? Eu nunca tinha vindo aqui assim, então é a primeira vez desse jeito aqui. Está muito chique isso. Eu estou nervosa. Laura está mais nervosa do que eu. Perguntou se eu queria água. Eu falei, calma, faz parte. A gente vai ler novamente essa parábola. E eu até ousei colocar o título Os Dois Filhos Perdidos. A parábola dos dois filhos perdidos e não do filho pródigo, tá certo? Vamos ler. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam dele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouvindo a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo.
Este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pode voltar, Evelyn, agora não. É muito essa passagem, né? Essa parábola é conhecida, Jonathan já falou aqui dela. E quando eu estava lendo o livro, me chamou muita atenção algo nessa parábola, né? O pai tem os 2 filhos e o mais novo pede a herança porque ele quer viver a vida, ele quer experimentar a vida, né? Ele quer ter o autoconhecimento da vida. E ele vai viver a vida dele. E o outro filho, mais velho, fica em casa, trabalhando, né? E eu grifei no versículo 29, e quando o filho mais velho diz assim: e nunca desobedeci as tuas ordens, né? O livro, o Deus Pródigo, gente, ele sempre trata de 2 tipos de pessoas, né? O filho mais velho e o filho mais novo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse filho, né? Esse outro filho perdido. A semana passada, Jonatas, quando falou sobre essa parábola, ele falou sobre a postura dos 2 filhos. E a gente sempre foca no filho mais novo, né? O filho pródigo, o filho que retorna. Mas algo me chamou muita atenção no comportamento do filho mais velho. Ou até talvez a gente possa chamar também esse filho mais velho de um filho religioso, certinho, obediente, que sempre esteve ao lado do pai, como ele mesmo disse, né, trabalhando com ele. E eu quero compartilhar isso com vocês essa noite. Jonatas mostrou semana passada que esse irmão mais velho, ele vem representar os fariseus e os mestres da lei. Né? Jesus, ele nunca faz nada sem uma intenção. Né? E Jesus, ele não está nem aí para o que vão pensar sobre o que ele fala. Ele tem uma missão, ele tem um foco e ele vai. Né? E quando ele começa a falar dos seus 2 filhos, ele... o que é que ele faz? As pessoas que se apegavam... Não foi eu de novo, não. As pessoas que se apegavam à moral tradicional, aprendida na infância, estudavam as escrituras, obedeciam às leis, né? Eram adoradores fiéis e estavam sempre em oração, ele compara essas pessoas como o irmão mais velho, né? Aquele irmão, aquela pessoa certinha, toda direitinha. Já o irmão mais novo, ele vem representar os coletores de impostos e pecadores. Não obedeciam às leis morais da Bíblia. Viviam da forma que desejavam, queriam era ser felizes. Né? O irmão mais novo representa essas pessoas que querem ser felizes. Né? Vamos deixar a vida levar e vamos ser felizes. E eu comecei a pensar um pouco no filho mais velho. Eu comecei a pensar um pouco nessa obediência do filho mais velho, nessa justiça própria do filho mais velho. Né? Ele não chama nem mais o irmão de irmão, ele fala, esse seu filho. Então, ele estava ali muito cheio de direitos. Né? Aí eu lembrei de alguns versículos que falam sobre obediência. Bota aí, Edil, o primeiro versículo. Não, se vocês me amam, é antes.
Pronto. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Pode passar o próximo. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Pode passar o próximo. Filipenses 2, 3, 4 diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a si mesmo. Que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. E o último que está aí, o Filipenses 2, 21. Pois todos os outros se preocupam com os próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. Quando eu fiz uma comparação desses versículos com o comportamento do irmão mais velho, a gente vê que ele está com o coração bem distante do pai, né? Apesar de, aparentemente, estar certo. E aí, diante do comportamento desse irmão mais velho, eu comecei a me questionar, né? Eu comecei a me perguntar por que é que eu obedecia a Deus. Até perguntei a Fernanda semana passada: Fernanda, por que você obedece a Deus? E ela me respondeu por que ela obedecia a Deus. E isso já tem umas 2 ou 3 semanas que está no meu coração. Por que eu obedeço a Deus? Né? O que é que me faz? Qual é a minha intenção de obedecer a Deus? Eu não nasci no lar evangélico. Tenho 47 anos. Tenho 21 que estou nos caminhos do Senhor. Né? E a nossa vida é uma vida de construção. E quando eu li essa parábola, nas primeiras vezes que eu lia, eu dava razão ao filho mais velho. Eu me dizia: está certo mesmo. O outro vai, gasta tudo, volta, aí agora vai ser integrado de novo à família. E o que vai acontecer? A parte da herança que ficou vai ter que ser dividida de novo pelos 3. Isso não é justo, não. E esse irmão mais velho, ele tem razão. Porque o nosso coração, ele é mau, né? Porque a gente não se preocupa com os interesses dos outros, né? Nem se preocupa com os interesses de Jesus. A gente se preocupa sempre com os nossos interesses. E aí, eu lendo o livro, né? E aí vem algumas frases que eu vou colocar aqui para que a gente reflita. Por que é que eu obedeço a Deus? E quando eu estava fazendo esse estudo, essa análise, eu me lembrei muito do que eu faço com as minhas filhas. E aqui, né, quem tem filho pequeno, às vezes a gente fala assim: obedeça. Se você não obedecer, você não vai para o shopping. Não? Aleph, vai fazer atividade. Eu não vou deixar você jogar se você não fazer atividade. Obedeça a sua mãe. Né? A gente tem essa relação de obedeça para ganhar alguma coisa. Obedeça para ter uma bênção. Obedeça para ser feliz. A gente tem isso no coração da gente, porque a gente cria os meninos assim, e a gente foi criado assim. E a gente transfere essa relação que a gente tem com os nossos pais, né? Meu pai é um pai maravilhoso, mas era nessa questão aí de obedeça e obedeça, né? E a gente transfere isso para Deus. Então, eu comecei a observar. E eu vou colocar aqui alguns questionamentos. Os meninos disseram hoje, brincando comigo, que ia botar aqui perguntas. Quem quer perguntar? Não tem isso, viu, gente? Pelo amor de Deus. Edney, coloca aí essas perguntinhas. Por que obedecemos a Deus? Né? Até que ponto eu só quero Deus para aquilo que Ele pode me dar? Essas perguntas, gente, eu fiz para mim mesma. Quando eu obedeço a Deus, eu quero receber uma bênção ou me relacionar com Ele? Pode passar. Será que estamos construindo um Deus à nossa imagem e semelhança? Um Deus que tem os mesmos anseios e as mesmas motivações que nós? Nós o buscamos para que Ele realize os nossos sonhos ou porque a vida sem Ele seria um agoniante tombo no nada? Será que estamos dispostos a permanecer aos pés da cruz, na alegria e na tristeza? Ou estabelecemos por base de aliança o recebimento de bênçãos e a realização de sonhos que só alimentam nossos desejos?
Quantas vezes colocamos nossas necessidades acima da missão de Deus? Deus só me serve para aquilo que Ele pode me dar? Quais as razões pelas quais fazemos o que é certo? O que é que nos leva a tomar atitudes corretas? Pode voltar um pouquinho aí. Pode deixar aí. E essas perguntas ficaram, né, dentro de mim. Existe dentro de nós uma bondade moral. E só quando nos damos conta disso é que estamos livres para nos relacionarmos com Deus, com os outros, com o nosso trabalho, com a família, com os nossos pecados e com as nossas virtudes, né? A gente precisa entrar em contato com a gente mesma e se dar conta dessa bondade moral. Independente da religião que a gente tem, a gente se acha muito bonzinho, né? A gente é honesto, nós somos pessoas de caráter. Eu tenho 2 filhas, sou casada, trabalho, tenho irmãs, tenho uma vida tranquila, né? Eu ajudo, eu sirvo. Nada mais justo do que Deus me abençoar. Né? Nada mais justo do que Deus retribuir as minhas orações. Né? Hoje eu achei engraçado, Maria estava orando na hora do almoço, ela falou assim: obrigada, Jesus, por não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Obrigada por atender as minhas orações. Eu também sei que, às vezes, você não faz o que eu quero. Mas obrigada também, Jesus. E eu fiquei observando isso. Eu falei, nem sempre Deus faz o que a gente quer, né? Mas, a depender da relação que a gente tenha com Deus, a depender dos nossos corações, a depender da vida de engano que eu levo, a depender de quanto eu ouço o meu coração enganoso, eu vou ter essa relação com Deus. E o que vai acontecer é que eu me frustro com Deus, né? E passo a não querer mais um Deus que não me serve, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, sou um homem de caráter, sou um pai bom, né? Sou um homem que tem bons amigos. Então, eu não preciso de mais nada, porque eu me basto. Aí a gente vem assim e pergunta assim, o que é que me leva a uma vida de engano? Né? Quais são os pensamentos que me fazem caminhar por uma vida de engano? Aí eu também coloquei umas frasezinhas, né, lembrando sempre que não são minhas, né, algumas são minhas, algumas são dos livros, e Edwin vai brotar e a gente vai refletir em algumas frases, né, o que nos leva a uma vida de engano. Há um pensamento: eu obedeço e, portanto, eu sou aceito por Deus. Eu sou salva por meio das obras que pratico. Né? É tipo assim, se eu sou salva pelas boas obras, né, que eu pratico, existe um limite para o que Deus pode me pedir ou para aquilo que Ele pode impor à minha vida. É como alguém que paga os impostos e tem seus direitos. Eu cumpro meus deveres e, portanto, mereço uma vida de qualidade. Não é bom, gente? Não é justo isso? Se eu cumpro meus deveres, pago meus impostos, né? Estou aqui na igreja todo domingo, sou fiel à minha esposa, educo meus filhos, levo comida para casa. Nada mais justo do que ter uma vida de qualidade. Pode passar, Edlin. Se eu tiver fé, boas intenções, não fizer o mal para ninguém, eu posso receber muitas bênçãos de Deus. Preciso obedecer a Deus, senão Ele não vai ouvir minhas orações e nem me levar para o céu. Eu sou uma pessoa boa, vou para a igreja, oro, então Deus vai ouvir as minhas orações e fazer o que quero, preciso ou desejo. Vê se tem mais alguma. A religião, eu achei essa frase muito forte. A religião é o modo padrão do coração humano. É como o nosso computador. Funciona automaticamente no modo padrão, a não ser que você lhe dê algum comando para fazer outra coisa. Todas essas coisas servem como escudo para nosso coração, em lugar da obra realizada por Cristo, fazendo com que continuemos a ser dirigidos, em grande parte por medo,
raiva, falta de autocontrole, etc. Olha aqui, isso é um fragmento desse autor, de Orton, mas ele está dentro do livro Deus Pródigo. Não, está dentro do livro O Deus que Destrói Sonhos. Só que, olha que texto. Nossa paixão pela vida e pela realização e nosso desejo de lutar por um alvo ousado foram essencialmente criados em nós por Deus. O que mudou depois da queda é a direção desse impulso. Quando desligado desse objetivo certo, a glória de Deus e o bem do nosso próximo, nosso amor fica focado em si mesmo. Nossas paixões santas ficam viciadas, nos afastando dos passos de Deus e afastando-nos uns dos outros. E é exatamente assim que a gente vive. Essas frases que eu li, o que é que acontece com a gente, porque como esse coração enganoso, são frases que já passaram no meu coração. São frases que eu permiti que o meu coração enganoso me convencesse. Não são frases falsas. O problema está na motivação dessas frases. Por que eu obedeço? Eu obedeço porque eu vou ser abençoada. Eu obedeço porque eu tenho medo. Eu tive um pai muito, assim, um pai que nos amou muito e nos ama muito, Até hoje, assim, ele é um paizão, mas ele sempre foi muito firme, ele sempre foi muito rígido. Aqueles pais que bastava olhar, quando ele olhava, eu chamava meu nome Daniele, eu me desmontava. Eu falei, é hoje. Então, eu tinha medo dele. E eu obedecia, senão o negócio não ia ficar legal. E eu construí, inicialmente, uma relação de medo com Deus. De medo mesmo, assim, do tipo assim, Deus é o Todo-Poderoso, não é? É. Então, ele pode fazer o que ele quiser comigo, coisas boas e coisas ruins. Não é? Isso é eu conversando comigo mesma, Como diz Cláudio, eu nunca esqueci, já falei para milhões de pessoas, quando a gente conversa com a gente mesmo, a gente está conversando com Satanás. Não é? Com a serpente. Ele falou isso numa reunião de líderes, e eu nunca mais esqueci. E essas conversas minhas, isso me dava muito medo de Deus. E eu comecei a construir uma relação de medo com Deus. De eu tenho que fazer, senão Deus vai me castigar. E ainda pensava, olha quanta maluquice, ainda pensava assim, é até justo que ele me castigue pelas coisas que eu já fiz. Porque a gente não tem, a gente não, Eu. Eu não tinha a revelação de quem era esse Deus. Eu não tinha um entendimento correto de quem era esse Deus. Será que quando eu fiz a minha entrega lá há 20 anos atrás, será que eu fiz a minha entrega com o coração correto? Será que eu fiz a minha entrega porque eu queria amar aquele Deus? Ou eu fiz aquela entrega para ter as coisas de Deus, as bênçãos de Deus? E é por isso que a Bíblia diz que a gente vai caminhando de glória em glória. E Deus vai se revelando para a gente. O que acontece comigo? Por que é que eu tenho esse coração enganoso? A gente lê a Bíblia, quantas vezes? Olha, na videira, lá no galpão, a maioria aqui, acho que nem pegou o galpão, a Níris ministrou essa passagem do filho pródigo, acho que uns 2 meses. Não foi, Fernanda? Muitas. Toda semana era ministração. Foi uma ministração ótima. Inclusive, eu quero pegar essas ministrações. Mas um dia os nossos olhos se abrem para alguma coisa. Jonatas, hoje eu estava conversando com o Jonatas, estava conversando com o Murilo, e a gente falou justamente isso, que um dia os nossos olhos se abrem. A touca. Eu até gostei da touca. Você nem sabe, como é o nome dele? Fabrício, você nem sabe a importância dessa touca na minha vida. Um dia eu lhe conto. E
esqueci o que eu estava falando. Mas, enfim, o que é que acontece comigo? Por que é esse coração assim enganoso? O pecado de Adão e Eva afetou todos os que vieram depois deles. De lá para cá, nossos desejos, incluindo os mais nobres, são permeados pelo pecado. O desejo do primeiro casal em querer ser como Deus jogou toda a humanidade numa espiral de decadência. Olha que coisa linda! Numa espiral de decadência. Né? O Nilo estava, no início aqui, estava lendo o Salmo, e ele falou assim, o ímpio se gloria do seu poder. Né? E depois ele falou assim, em Jesus está a fonte da vida. Graças à tua luz é que vemos a luz. Não é nada, nada vem da gente. Nada vem da gente. Né? A gente se acha. Muitas vezes a gente se acha. Eu tenho 2 semanas pedindo a Deus, meu Deus, me esvazie de mim mesma, me encha de ti. Eu não quero nem aparecer lá. Não vim para aqui. Eu também não queria não, viu? Vou logo dizer. Pedi a Murilo hoje, 6 horas. Eu falei, vai no meu lugar, vai, a gente troca. Né? Falei, oh, meu Deus, tomara que dê uma chuva, que ninguém possa ir para a videira hoje. Ó. Que é isso? Eu sou um coração mau. Né? Mas eu falei, Senhor, que eu não apareça. Mas que o Senhor apareça aqui. Porque a tendência do nosso coração é se achar. Né? E aí, peraí, calma, porque o negócio aqui é... Já li isso aqui? Já. Sim. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, vamos lá. Toda mudança vem de uma compreensão mais profunda da salvação de Cristo e da experiência derivada das mudanças que tal compreensão produz no coração. A fé no Evangelho dá nova estrutura às novas motivações, ao conhecimento que temos sobre nós mesmos, a nossa identidade e a nossa visão de mundo. O comportamento de submissão às regras, sem uma mudança no coração, sempre será superficial e fugaz. Gente, não adianta qualquer esforço que a gente faça, eu vou conseguir, eu consigo, porque eu. Se a gente não tiver a graça de Deus sobre as nossas vidas, se a gente não tiver a misericórdia de Deus sobre a vida de cada um de nós, a gente não muda nada. Né? A gente continua sendo essa pessoa boazinha, essa pessoa honesta, íntegra, mas honestidade, integridade não salva ninguém. Infelizmente. Né? A gente precisa de algo mais. Na parábola do filho pródigo, o pai vai ao encontro do filho. Né? Tomara que alguém pregue sobre o pai, que é massa. O pai vai ao encontro do filho. Né? É Deus que vem ao nosso encontro. Né? Não é a gente que busca ao Senhor. Né? A nossa parte é dizer, eu estou aqui. Eu quero, eu desejo, eu não sei como você vai fazer isso. Os mais experientes, os mais maduros aqui da videira, sabem quantas vezes eu falei isso para Deus, eu quero. Eu não sei como. Afundei o chão do Videirinha, lá da Maria Quitéria. Acho que foi por isso que a gente saiu de lá, porque o caminho de vir aqui para frente para pedir oração afundou de tanto que eu ia. Meu Deus, cadê o negócio daqui? Cadê o trem daqui? Que eu estou botando a boca nesse trem. Não sabe que eu tenho problema, minha gente, com esse Covid? Pois é. Opa, a Cláudia vai brigar comigo depois, gente. Oh, meu Deus. Então, e aí a gente foi lá para o galpão e eu continuei indo para frente. E Ângela, uma vez, Fernanda falou para Ângela, bateu no ombro de Ângela, que a Ângela não aguentava mais, coitada, e disse assim, ela vai conseguir. Ela vai conseguir. Né? Mas eu consegui, não. Eu estou conseguindo, mas não sou eu. É Deus. Né? Porque eu era uma pessoa... extremamente rebelde. Vou tirar a parte ruim, vou falar da parte boa que eu tinha. Né? Eu era gente boa, eu era muito comunicativa, eu trabalhava muito,
Eu tinha várias coisas legais, mas o buraco na minha alma continuava. Com tudo aquilo de legal que eu tinha, né? Mas as intenções boas do meu coração não adiantavam nada. Eu continuava perdida. Eu continuava como o filho mais velho desse pai aqui, né? Dentro de casa, ele fala assim: eu sempre te obedeci, sempre estive com o Senhor. Ele nem sabia que ele não estava com o pai, que ele não obedecia ao pai, né? Ele não estava ali com o coração entregue ao pai. Ele estava ali porque ele tinha objetivos. Ele queria usufruir, né? O Senhor nunca me deu nem um novilho para eu curtir com os meus amigos. A intenção do coração daquele filho mais velho estava completamente errada. E é assim que o meu coração também estava completamente errado. E então, gente, qual é o nosso alvo? Qual é o nosso alvo? O nosso primeiro alvo é esse aí. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Não há outro caminho. Pode deixar aí, não tem problema não. Não há outro caminho para a gente. Não há outro alvo para a vida de nenhum de nós, nem para a minha vida, nem para a vida da pessoa mais íntegra aqui essa noite, ou da pessoa mais íntegra que está aí assistindo, se o nosso alvo não for esse. Entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e ele tudo fará, né? Obedecer à vontade de Deus com zelo e fidelidade, sem questionar, através de um amor movido, não apaga não, de um amor movido por reverência e gratidão. Esse é um dos nossos alvos. Pode botar o próximo, Edley. Olha o nosso alvo. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Está vendo o que diz aí? Que obedeça, assim você prosperará? Então, o que eu disse, na instante, né? Que nossa intenção... É claro que quando a gente obedece... Se nosso filho obedecer, ele vai ter boas coisas? Vai. Mas ele tem que obedecer para ter essas boas coisas? Não. Ele tem que obedecer porque isso é um princípio. Porque isso vai agradar a Deus. Eu já estou falando do final, mas vai chegar, né? Então, a nossa... como está o nosso coração? Qual é a minha intenção? Né? Uma das minhas filhas essa semana... Ela está numa fase assim de questionar as coisas, né? Ela questiona tudo. Eu peço para ela fazer uma coisa, ela fala: por quê? Porque eu tenho vontade de quebrar o pescoço, juro. Por quê? Por quê? Aí eu lembro assim, diz assim, é porque eu não posso falar assim, porque eu estou mandando, porque eu sou sua mãe, e faço e pronto, né? Que essa é a velha, Daniela. Eu digo: meu amor, porque é melhor para você, você vai aprender e tal. Mas assim, eu saí, pedi para ela forrar uma cama e ela não forrou, porque foi dormir. Às 6 horas da tarde, ela acordou e falou: deixa eu ir logo forrar a cama. Eu falei: não, Senhor, ainda bem que eu sou uma nova criatura. Aí veio para cá: foi você que forrou a cama, mãe? Porque eu fui forrar e já estava forrada. Eu falei: é porque já são 6 horas. É porque eu dormi. Eu falei: tem que forrar antes. Né? Está na fase de perguntar e de não fazer, às vezes. E aí você fica assim, tem que nascer de novo, né? Ou até já nasceu de novo, mas está num processo. E assim a gente, com algumas coisas que o Senhor nos pede. Bota o outro versículo aí, Edilinha, linda. Aí. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Gente, às vezes a gente tem muito medo de Deus, sabe? Às vezes, ontem... Eu estava conversando com Fernanda algumas coisas e ela me contou um testemunho, uma coisa muito boa que tinha acontecido, que é exatamente esse versículo, né? Se fosse eu teria feito de uma outra forma, porque eu tinha tudo planejado. Mas não foi eu, foi Deus. E o plano de Deus, gente, os pensamentos de Deus foram tão perfeitos, inimagináveis, inimagináveis.
mas a gente confia segurando uma corda, porque a gente não vê, né? A gente é ovelha, então a gente só enxerga 30 centímetros, 30, né? Sei lá, um pouquinho só. E ele vê muito mais além, ele já vê o final da história. Mas a gente não confia muito, porque vai que não é do jeito que a gente quer, né? Pode passar o próximo. Esses são os nossos alvos, viu? Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eu nunca imaginei que Laura já ia estar batizada com 13 anos. Era um desejo meu muito, 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 muito grande, né? Nunca imaginei que Laura ia me pedir para trabalhar no Videirinha Kids. E foi ela que pediu, eu não pedi nada. Né? E no dia que ela me pediu isso, eu falei, meu Deus, que presente. Ela foi criada neste Videirinha Kids. Ela é fruto de todas as experiências, de todos os erros, de todos os acertos da gente, do Videirinha Kids, lá no galpão. Né? E ela, antes de se batizar, ela falou, mãe, eu quero ajudar. Né? E os pensamentos, meus pensamentos jamais, é uma coisa tão boba, né? Mas meus pensamentos jamais chegariam a esse ponto, fora outras e outras e outras coisas. Né? Só mais um. DJ? Isso. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ainda tem só mais um, pode passar. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, são nossos alvos, né? Baixar as nossas armas e nos abrirmos para a real manifestação do Criador em nossa vida. Confiar em Deus, no Onipotente, porque Ele sabe o que faz, Ele vê o que a gente não vê. Obedecer a Deus, não por medo, por orgulho, para mostrar ao outro que eu sou obediente, mas obedecer a Deus, sabe por quê? Por amor a Ele, para ter acesso ao Senhor, a fim de sermos semelhantes a Ele, amá-lo, conhecê-lo e nele se alegrar. É por isso que a gente precisa obedecer ao Senhor, obedecer ao chamado dele. Filha, filho, venha, confie em mim, entregue a sua vida a mim, para amá-lo, para ser semelhante a Ele. Precisamos cada vez mais tornar Jesus pessoal e colocá-lo no centro de tudo o que pensamos ou sentimos. É assim que aprendemos a obedecê-lo, colocando o nosso coração no lugar certo. Aquele irmão mais velho, ele nunca teve uma experiência de amor do Pai. Ele não imaginava como seu coração o estava enganando. Não imaginava. Porque ele era muito correto, ele era íntegro, né? Ele estava ali trabalhando. Então, ele merecia tudo aquilo, mas ele não merecia nada, porque o coração dele estava no lugar errado. E aí eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para dar para vocês. Eu vou começar com a má notícia. A má notícia é que o seu coração está enganando você. Essa é a má notícia que eu tenho para dar a vocês. Mas eu também tenho a boa notícia, né? É que Jesus muda os corações, como Ele mudou o meu coração. Ele transforma, Ele perdoa, Ele limpa, Ele restaura. A mensagem que eu trago para cada um de vocês essa noite é que a gente olhe para o fundo do nosso coração, para a nossa alma, né? E que a gente encontre as motivações do nosso coração. Por que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui hoje porque eu preciso provar para alguém que eu sou um discípulo. Eu estou aqui hoje porque eu preciso de bênçãos. Eu estou aqui hoje porque eu estou obrigado, porque a minha esposa me obrigou a vir.
Por que eu estou? O que eu quero de Deus? Hoje nós somos chamados a nos arrepender. Nos arrepender desse coração de filho mais velho. De um coração enganoso. Né? Nos arrependermos de acharmos que somos bons o suficiente. Que a nossa bondade é o suficiente para a gente viver nesse mundo. E não é. Não é. Essa noite a gente tem uma oportunidade de consertar o nosso coração, de abrir os nossos olhos, né? De trazê-lo para o lugar correto, de como disse o Salmo que Niles leu, a fonte da vida está no Senhor, né? E a luz é do Senhor, e graças a essa luz é que vemos a luz. Se a gente não permitir que a luz do Senhor entre na nossa vida, nós vamos continuar na escuridão. Não importa quão bom nós sejamos. Eu queria que a banda subisse aqui. E queria que a gente refletisse um pouco, enquanto os meninos sobem, enquanto eles começam a tocar aqui baixinho, eu queria que a gente refletisse o que é que eu estou fazendo aqui essa noite. Eu vim aqui porque eu achei que era Niles que ia pregar, quebrou a cara. Não foi Niles, eu sei que todo mundo só gosta quando os pastores pregam, mas agora, meu filho, quem está aqui é a jumentinha de Jesus. Então, se conforme com ela. Então, assim, o que é que eu estou fazendo aqui hoje? É ouvir uma boa palavra? É ouvir o louvor? É ouvir Alfredo na bateria? Porque eu vou aprender bateria esse ano, viu? Me aguardem que eu vou tocar bateria. Não vai ser assim tão boa como Alfredo, mas vai. Né? O que é que a gente está fazendo aqui essa noite? Eu queria que hoje a gente ficasse em pé. Vamos ficar em pé. Todos agora vamos ficar em pé. Vamos ficar de olho fechado. E hoje eu queria convidar a cada um que está aqui essa noite para abandonar esse coração de filho mais velho. Para abandonar esse coração de que eu sou bom, que eu tenho um bom caráter. Né? De abandonar a nossa justiça própria. Abandonar as aparências. E permitir que o Senhor te coloque no lugar de filho de Deus. No lugar que só Ele pode dar a você. Que o seu dinheiro, que a sua casa, que a sua família não pode dar. Ou a gente entrega a nossa vida ao Senhor e abandona a velha vida. Abandona esse coração de filho mais velho. Ou a gente vai continuar vivendo uma vida enganosa. Vai continuar vivendo uma vida achando que tem direitos, né? Achando que pode fazer essa barganha com Deus. Achando que porque eu sou tão bom, obedeço tanto, eu mereço ser abençoado. A gente não merece nada. A gente não merece nada. O que a gente tem é graça. E graça significa favor e merecido. Eu não mereço nada. Eu sou líder, tenho conexão, né? Ando aqui há milhões de anos, desde a época dos dinossauros, mas não importa nada. Se o meu coração não estiver no lugar correto, se o meu coração não tiver sido entregue ao Senhor, de nada adianta tudo isso que eu faço. Vamos hoje entregar o nosso coração a Jesus. Entregar. Dizer, Senhor, eu não quero mais ser só bonzinho, mas eu quero a sua vida na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu quero consertar o meu coração diante de Ti. Me arrepender deste coração enganoso que eu vivi até hoje. E eu quero convidar a você, se você está hoje disposto a mudar essa realidade na sua vida, venha aqui na frente.
A gente vai orar por você. Não é pelas nossas obras que a gente é salvo. A gente é salvo pela graça de Deus. A gente é salvo pelo amor de Deus sobre as nossas vidas. E hoje é uma noite da gente trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne. Essa é uma noite da gente mudar a chave da nossa vida. Mudar e dizer: eu não quero mais. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero, Jesus, é viver a tua vida. É olhar para o Senhor. Eu quero não ter vergonha. Não ter vergonha dos meus amigos. Não ter vergonha de levar o título de crente. Não ter vergonha, Jesus, de nada. Mas eu quero alinhar o meu coração ao seu coração, Jesus. É isso que eu quero essa noite para a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. É que eu te peço, Senhor, e eu te agradeço, Jesus. Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra mim. Do nosso coração. Tudo acontece a partir da intenção do nosso coração. O Senhor sonhou com cada um de nós antes da gente nascer. Hoje é um dia da gente recomeçar, porque Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus que vai em busca de cada um de nós. Não importa o estado do nosso coração. Não importa aconteceu até agora, mas com Deus é daqui para frente. Com Deus é de hoje em diante. E de hoje em diante, a vida de cada um que está aqui, levará um outro rumo, andará por um outro caminho. Eu vou orar agora pela vida de cada um de vocês. E eu queria que vocês fizessem uma entrega genuína ao Senhor, uma entrega da vida de vocês. Que a partir de hoje, quem comanda a minha vida é Ele. É aquele que faz todas as coisas. É aquele, gente, que vocês poderiam nem estar aqui na frente, mas Ele iria continuar abençoando a vida de vocês. Mas o nosso coração continuaria com um grande vazio. Não é nunca sobre nós, é sobre Deus. E a gente vai orar agora. Jesus, meu Jesus, o que daremos nós ao Senhor diante de tantos benefícios? Senhor, eu não sei o que está passando no coração de cada um aqui essa noite, mas o Senhor sabe. Eu não sei, Jesus, o que é que incomodou os teus filhos, mas o Senhor sabe.
mas o Senhor é um Deus de recomeço, Jesus. E eu quero te pedir agora pela vida de cada um dos teus filhos. Jesus, aceita, Senhor, esses corações feridos, mas arrependidos, Senhor. Esses corações que se achavam alguma coisa, mas hoje o Senhor mostrou a eles que esse coração enganoso os levava para um caminho que não era o seu. Por favor, meu Deus, derrama, Jesus, da tua graça sobre a vida de cada um aqui. Lava, Senhor, esses corações com o teu sangue, Senhor. E que essa noite seja um marco para a vida de cada um desses teus filhos. Que nunca mais eles olhem para trás, Senhor. Que nunca mais, Senhor, eles pensem que eles são alguma coisa sem o Senhor, porque nós não somos, Senhor. E eu te agradeço, Jesus. Obrigada, 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 Senhor. Obrigada pela tua obra, Senhor, no meu coração e no coração de cada um de que estão aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos cantar essa música. Eu queria que você cantasse todo o seu coração. Você que veio aqui à frente, você precisa tomar uma decisão a partir do entendimento. Todas as vezes que nós compreendemos algo, o Senhor nos convoca a responder este algo. Se você compreendeu, então baixa a guarda. Não é a lógica, não é a razão, mas é a entrega, é o quebrantamento e a humildade. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade é o reconhecimento, é a entrega, é o quebrantamento. A gente vai cantar essa música.